Elon Musk descortinou o maior escândalo de interferência internacional em várias nações e o Brasil está nessa lista. Inclusive, algumas denúncias dão conta de que a interferência foi diretamente em nossas eleições. E você sabe quem supostamente está envolvido nisso? Sleep Giants Brasil e Felipe Neto. Fica comigo até o final dessa edição extra, que eu vou te contar tudo em detalhes. E você, meu amigo, minha amiga, que já passou de 60 e tem problemas de visão, fica aqui porque eu separei 4 cortes da entrevista de Michael Benz e a gente vai ler para vocês, tintim por tintim. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, o compartilhamento das redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap são imprescindíveis para a nossa voz chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo. Essa bomba de nitroglicerina pura estourou ontem e foi um escândalo nas redes sociais. Eu não vim contar para vocês hoje pela manhã, porque de novo meu software não reconheceu a minha câmera. Mas agora, com tudo organizado, vamos ao que interessa. Bem, eu deixei aqui no canal o vídeo do Michael Shellenberger, né, com uma legenda, para que vocês pudessem começar a entender que a esquerda americana interferiu no Brasil e em outros países. Trump literalmente está limpando o pântano e fechou a USAID, argumentando que ele foi eleito para desmantelar agências desonestas que usam táticas de censura e mudança de regime contra o povo americano. Quem disse isso foi o Michael Shellenberg. E aí, o que acontece, gente? Como que se deu isso? Como que eles chegaram no fio dessa meada? Elon Musk, que foi contratado para o Dodge para colocar organização e economia, principalmente nas contas públicas dos Estados Unidos. Sim, tem alguma coisa muito maior acontecendo por debaixo dessa ponte da Dinamarca que a gente ainda não sabe, mas isso é assunto para outro vídeo. Bem, voltando ao escândalo de interferência, como que o Elon Musk chegou lá? Ele chegou no pessoal do USAID e disse: senhores, preciso de acesso às contas de vocês. E os senhores do USAID disse: não temos acesso. Como não tem? Você deve ter aí uma senha de acesso. Não temos. Elon Musk, mais que rápido, mais que depressa, disse: tá todo mundo suspenso, mão para a cabeça, saiam do prédio. Imediatamente cancelou todas as senhas de acesso e aí colocou os tecnólogos dele para colocar ali as coisas em andamento, até que um dos grandões lá do USAID forneceu a senha de acesso às contas. Ou seja, nesse exato momento que nós estamos falando, é que está nas mãos tanto de Elon Musk quanto de Donald Trump, quanto do Marco Rubio, para onde foi cada centavo e qual foi a tentativa de interferência em cada país. Olha, é surreal. E em seguida, a secretária de imprensa de Donald Trump veio a público falar o seguinte: olha, eu vou dar um panorama básico de onde foi cada centavo do imposto do americano. E ela comenta aqui o seguinte, ó: nos últimos anos, a USAID gastou dinheiro em prioridades absurdas. Prioridades, tá? $1,5 milhão para a política DEI, que é inclusividade, aquela coisa toda de minorias, para a Sérvia. $70 mil no musical DEI na Irlanda. $47 mil numa ópera trans na Colômbia. $32 mil em HQ, que é uma revistinha em quadrinhos, trans no Peru. Eu pergunto a vocês, esses países, Sérvia, Colômbia, Peru, eles não estariam precisando de comida, de alimento, de uma economia livre, de um livre mercado que pudesse prosperar o seu povo? Mas não. Para o USAID, o que voga é bombardear o cérebro daqueles cidadãos, bombardear em massa com informações que vão deixá-los cada vez mais emburrecidos. Vocês percebem? Não, né? Então vamos lá. Acontece que 30 de dezembro de 2024, eu postei esse vídeo aqui, onde eu li a legenda da entrevista do mesmo Michael Benz, que a gente vai ler uma nova entrevista já já, quando ele esteve no... como é que é o nome dele? Joe Rogan, que é o maior podcaster
do mundo. Vamos conferir um pedacinho só. Continua. Então, quem está executando o sistema CEPES? São os dois lados do corredor político, prestem atenção. Mas os dois odeiam o Trump, ambos odeiam o populismo. Seja nos Estados Unidos, seja com Trump, Bolsonaro no Brasil e, novamente, todo o conjunto de países da União Europeia que acabamos de falar. Percebam que ele se refere a dois corredores políticos e os dois odeiam tanto Trump quanto Bolsonaro e estão unidos para tentar reprimir cidadãos que, através de suas organizações, desejem a liberdade diante de um opressor, que foi... Então, o que acontece aqui? Essa entrevista do Mike Pence lá no Joe Rogan, para mim, foi um separador de águas. Foi o que acendeu a luzinha das autoridades americanas agora, né, que fazem parte aí do governo de Donald Trump, para investigar um pouco mais profundamente o que estava acontecendo lá na USAID. Então vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro vídeo, né, a parte 1 do vídeo do Mike Pence. Eu vou tirar o áudio para ler a legenda para vocês, tá? Aí ele disse, então... de novo. Então o Brasil tem esse juiz tirano, Alexandre de Moraes, certo? Esta guerra atual é entre Elon Musk e este chefe do Tribunal de Censura do Brasil. Chama-se TSE, é uma subcorte do Supremo Tribunal Federal, o STF. E então, muitas pessoas veem as ações desse tirano. O juiz que basicamente tem uma capacidade de emitir uma ordem de qualquer coisa postada online. Espera só um pouquinho que eu vou voltar. Qualquer coisa postada online se torna instantaneamente criminosa. Parlamentares brasileiros chamam o atual presidente Lula de ladrão. Esse juiz diz que não pode dizer isso. A pessoa enfrenta, você sabe, julgamento criminal por, você sabe, menosprezar o atual presidente. Ele persegue jornalistas, políticos, civis, comissários por qualquer decreto. Mas há uma censura completa, subestrutura envolvendo o Moraes. Existe, sabe, há conselhos consultivos, há um grupo militante que propõe as coisas a serem vigiadas. Então se faz um mapeamento dessa narrativa. Tipo, quem vai desafiar os resultados das eleições de 2022 do Brasil? Bem, eles precisam dessas instâncias externas. Olha que sério. Instituições para criar essa rede de narrativas. Estas são as instituições que são financiadas e apoiadas pelos Estados Unidos, que fornecem toda a infraestrutura. É uma aranha brasileira, uma teia de aranha brasileira feita pelos Estados Unidos, ele continua. Departamento dos Estados Unidos, a National Endowment for Democracy. Essa palavra democracia virou pano de chão mesmo. Eu analisei todos os papéis e as presas são estreladas. Isto é os Estados Unidos. O Departamento de Estado tentando eliminar a oposição política no Brasil. No Brasil, eles entraram em guerra contra Bolsonaro, chamaram-no de Trump dos trópicos e eles estavam travando a mesma campanha contra o Bolsonaro. Eles fizeram isso através de seus intermediários, de tirar Trump do poder durante seu mandato, censurá-lo na internet e que estão usando para censurar Trump até hoje. Através do trabalho com a União Europeia, eles fazem isso no Brasil para impedir Bolsonaro, tem a continuação, e tentar impedi-lo de vencer. Em 2018, apoiadores de Bolsonaro foram censurados no Twitter, Facebook, YouTube, eu que o diga, 2 canais derrubados, todas as principais plataformas entre 2017 e 2018. Então eles começaram a usar, por fim, conversas criptografadas para contornar a censura. Sabe essa criptografia aí do seu Zap? Então, pois é. Ele fala, por exemplo,
WhatsApp e Telegram são os principais players e também para quem conhece essa narrativa, essa alternativa, eles não tinham para onde ir, pois eram censurados, devido à pressão do governo sobre eles. No Brasil, eles migraram para o WhatsApp e Telegram. Essas instituições injetam milhões de dólares dos Estados Unidos para instituições brasileiras. E então eles injetam dinheiro em centros universitários brasileiros, a quem lidera o combate à desinformação para estudiosos jurídicos no Brasil. Quem lidera o combate à, entre aspas, desinformação para estudiosos jurídicos no Brasil. Você já está reconhecendo alguma das palavras muito usadas aqui pelo establishment que se colocou sobre nós, né? Quem formula políticas e ajuda a desenvolver as leis? Leis anti-informação falsa ou anti-notícias falsas, quem que atua nos conselhos consultivos, quem essencialmente ajudou a formar esse consenso, decisão sobre quem deve ser censurado. Tudo isso está sendo financiado, estava sendo financiado pela USAID, pelo TSE brasileiro e até muitos dos parceiros para efetivamente apontar quem deve ser censurado no Brasil. Instituições financiadas pelo Departamento de Estado, pelo USAID dos Estados Unidos, financiados pela democracia, como um Conselho de Atlanta, por exemplo. Quem realmente atua como um dos conselheiros do TSE brasileiro, Tribunal de Moraes, seu tribunal, tem cerca de 70 desses conselheiros confiáveis em seu programa. Ele aqui já está quase dando nome aos bois. Um deles é o Conselho de Atlanta. O Conselho de Atlanta tem 7 diretores da CIA no seu quadro. Recebe financiamento anual, a Marinha, a Força Aérea e os Marines. Financiamento anual para a National Endowment lá, que é uma cortina de fumaça da CIA. Recebe milhões de dólares de contribuintes americanos. Também foi parceiro da Burisma. A propósito, este grupo de reflexão da OTAN tem 7 diretores da CIA em seu conselho. E eis que está servindo como braço de Moraes no Brasil. Vocês entenderam que a gente está lidando com ex-diretores da CIA, não? Até quando até criando mapas de rede de quem se deve censurar. Tem mais aqui, segura aí. But if folks recall, Mas essas pessoas lembram logo antes da eleição de 2022, onde Bolsonaro perdeu por um apertado e emocionante resultado, uma eleição muito parecida com a nossa própria eleição anterior no ciclo de 2020. Os 3 braços da bolha: o Departamento de Estado, a CIA e o Pentágono. Todos foram ao Brasil para intermediar a eleição. Vocês têm noção disso? Para a gente fazer alguma coisa efetiva, a gente precisa de provas disso, tá? O Departamento de Estado pressionou Taiwan para parar de fornecer semicondutores, chips, parar de priorizar os Estados Unidos e fornecer esses suprimentos ao Brasil para quê? Então, basicamente, os funcionários eleitorais brasileiros pudessem usar de 3 a 4 vezes do que já usaram. Disse Bolsonaro: não confio nessas máquinas de votar. Santo Deus de minha alma, que Deus guarde nosso canal. O Departamento de Estado gastou recentemente dólares dos contribuintes americanos e despriorizaram nosso acesso a semicondutores durante a crise de semicondutores. Para dar a um país estrangeiro para que pudessem ter máquinas de votação eletrônica. Por que isso é do interesse nacional dos Estados Unidos para a eleição deles? Para que caminhoneiros ganhando 50 mil por ano têm que pagar o imposto para máquinas de voto eletrônico que brasileiros nem pediram.
que os brasileiros nem pediram. Depois, Bill Burns, o diretor da CIA, foi e ameaçou Bolsonaro pessoalmente de não rejeitar máquinas de votação eletrônicas. O Departamento de Estado acaba de impor sua vontade. Então, Lloyd Austin, o chefe do Pentágono, foi ao Brasil conversar com o Exército Brasileiro, dizer que se houver um resultado de eleição contestado, não se atreva a apoiar Bolsonaro, porque haverá repercussões militares de seu Exército Brasileiro de suprimentos, infraestrutura e treinamento que vem dos Estados Unidos. Então, isso foi apenas no nível técnico. O que estou descrevendo, toda a censura envolvida nisso, isso aconteceu no pós-evento, na campanha de justiça transitória, do governo transitório, para impedir o ressurgimento de Bolsonaro. Aí ele pergunta, quem é o chefe de tudo? Tudo isso, de onde vem tudo isso? Tudo isso é intermediado pela agência interna. Há um programa formal do governo, chama-se Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Eleitoral. O Consórcio para Eleições e o Fortalecimento do Processo Político, que bom, que simpático, que discreto. E então, ele tem sido um programado do Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos, que é cofinanciado e majoritariamente financiado pela USAID, para ajudar países estrangeiros a desenvolver uma eleição mais robusta, sua infraestrutura eleitoral e para garantir sua própria política externa. Sistemas são fortalecidos democraticamente, o que na verdade significa para garantir que sejam mais de um vassalo do Departamento do Estado dos Estados Unidos, para que qualquer coisa que aconteça naquele país seja coberta pela política internacional e não enfraqueça a visão do Departamento de Estado para o desenvolvimento da região. O interesse dos Estados Unidos, no caso, o social-democrata dos Estados Unidos, com interesse naquela região especificamente. Tem mais um. Calma, não infarta agora não. Fica comigo, não larga a minha mão não. Não larga não, que isso aqui é um perigo de fazer, tá? Fica aí comigo. Você pode apostar que é necessário... Peraí, gente. Você pode apostar que se Bolsonaro tivesse banido o X, é necessário ter uma forte comprometida contra a desinformação. Medidas contra a desinformação em seu país, para estar em conformidade com as melhores práticas para a democracia desse órgão. E então, se há um extenso programa no Brasil que coordene com o NED, você pode apostar que se Bolsonaro tivesse banido o Twitter, porque muitos apoiadores de Lula usavam o Twitter, quão rápido o Brasil teria sido expulso do dólar? Quão rápido? Sanções internacionais, bloqueios em seus suprimentos comerciais, comércio e embargos, retratação de investimentos do setor privado, todos os truques sujos do nosso departamento. Teria sido imposto contra Bolsonaro com muita rapidez, se ele tivesse feito isso. Mas eles queriam que ele perdesse. Queriam que Lula ganhasse. É simples assim. O que está acontecendo no X, como no Brasil, tem muito menos a ver com liberdade de expressão, tratando-se do Departamento de Estado e as massas. Projetos para quem precisa vencer a eleição. Eles também precisam fazer barato. É muito caro gerir constantemente cada nova eleição. Eles têm essa política de transição, justiça, estabilização. Então, após o Departamento de Estado derrubar um país, ou gasta dezenas de milhões de dólares a uma oposição, que eles querem que ganhe a eleição, ou temos uma nova política de justiça transitória. Foquem nisso, eu não vou poder entrar em detalhes, mas eu acho que vocês já estão
Entendendo, né? Onde prendemos todos os líderes da oposição. Bolsonaro tem inúmeras acusações contra si, assim como Trump está aqui. Eles censuram todas as forças ao redor disso, eles impedem a mobilização e a coordenação de ressurgimento desse partido, eles não conseguem transmitir, né, toda a mensagem, toda a mídia deles está proibida. É assim, é barato de gerenciar. Pode precisar gastar 50 milhões de dólares, 100 milhões para fraudar em 2018, em 2020, porque após o processo de estabilização, talvez você precise apenas de alguns milhões, porque eles estão com a intenção de votos baixos, porque todos os seus meios de comunicação estão proibidos e todos os políticos são presos. Este é um livro jogado muito sujo, de jogadas muito sujo. Pois é. Aí teve um perfil americano que diz o seguinte, ó: o escândalo da USAID tem o potencial de anular as últimas eleições presidenciais do Brasil. De acordo com Baines, há muitas evidências de influência financiada. Eu preciso de provas, né? Eu não quero saber de evidências, mas o que vocês precisam saber é que o Rubinho Nunes fez uma thread maravilhosa. Aí eu vou fazer outro vídeo, vou colocar aqui para vocês hoje, para vocês entenderem melhor. Mas só para dar o gostinho para vocês do que será o próximo vídeo ainda hoje, não sei que horário, lá para as 5 e pouquinho, o Sleep Giants e o Instituto Felipe Neto são beneficiados por dinheiro do governo americano. Essa matéria foi de 31 de outubro de 2024. Quem fez a matéria foi o Eli Vieira. Donald Trump e Elon Musk, diz Rubinho Nunes, estão certos ao defender o corte de financiamento da USAID e tomam decisão correta ao fazê-lo. Então ele fez uma thread, eu vou ler, thread, e eu vou ler essa thread no próximo vídeo. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Será que a gente aqui, na política das bananas, vamos conseguir? Vamos conseguir, meu Deus do céu, cancelar eleições? Eu acho muito difícil. A gente primeiro precisa de provas. Só evidências não basta. E provas são documentos. E claro que o Sleep Giant e Felipe Neto estavam envolvidos nessa pataquada até o último fio de cabelos. Que vergonha.